Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para juntos realizarmos esta programação. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero estar falando sobre o seguinte tema: quanto vale seu irmão? Eu quero, baseado num texto bíblico, mostrar o quanto nós devemos valorizar nossos irmãos. Fique conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos fazer a leitura de Gênesis, capítulo 37, o versículo de número 28. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Baseado nesse texto, eu quero falar-lhe sobre o seguinte tema. O tema da mensagem será: quanto vale seu irmão? Quanto vale seu irmão? A biografia de José talvez seja uma das mais lindas da Bíblia, porque José surge no cenário bíblico com aproximadamente 17 anos. Ele era um dos filhos de Jacó, não é? Jacó teve 12 filhos, além de filhas, não é? Mas a Bíblia fala que dos 12 filhos de José, ou melhor, de Jacó, José era um rapaz diferente. Seu caráter, indiscutível. Um moço totalmente focado em Deus, obediente aos seus pais. Enfim, modelo de vida para todos aqueles que o conheciam. Mas a verdade é que os seus irmãos não eram como ele. Os filhos de Jacó, Judá, Rúben, Simeão, Naftali e os outros, não é? Não preciso citar todos os nomes deles, eles não tinham o mesmo caráter que José. E a Bíblia diz que, certa ocasião, os seus irmãos estavam apacentando no campo as ovelhas do pai, e o pai mandou que José fosse até os seus irmãos. E ele foi. Quando ele se aproxima, os seus irmãos, vendo ele, diz: olha, lá vem o sonhador Mó. Não é? E eles articulam entre eles um plano para matar José. O versículo de número 18 do capítulo 37 diz assim, ó: e viram-no de longe, e antes que chegassem a ele, conspiraram contra ele para o matarem, os próprios irmãos. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador Mó. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Olha o que os seus próprios irmãos estão tramando contra o seu próprio irmão. E um dos irmãos, o Rúben, o versículo 21 dizia: ouvindo Rúben, que era o mais velho dos irmãos, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Mas eles, ao invés de matá-lo, lançaram-no em uma cova, e lá ficou o rapaz, sofrendo, gritando, implorando por misericórdia dos seus próprios irmãos. Mas os seus irmãos a princípio não tiveram piedade dele. Mas de repente lá vem uma caravana de midianitas,
não é? Pessoas que eram mercadores, que vendiam, que faziam comércio, especialmente com o Egito. E aí eles articularam o seguinte: olha, ao invés de matar nosso irmão, de deixar ele dentro dessa cova, vamos vender ele. E a Bíblia diz que eles venderam José. Os próprios irmãos venderam José. E o versículo que eu li diz, o versículo 27, só para a gente ter entendimento, diz assim, ó: vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova. Eles tiraram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata. E aqui está o tema da nossa mensagem. Esse foi o valor que eles deram, ou que eles acharam pelo irmão. E o tema da mensagem é: quanto vale o seu irmão? Quanto vale? Qual é o valor que nós damos aos nossos irmãos? E aqui eu gostaria de, nessa mensagem, focar sobre 2 aspectos. Irmãos biológicos, de sangue, como é o caso deles, mas também irmãos no aspecto espiritual, como somos em Cristo Jesus irmãos. Eu vejo aqui uma das mais belas ilustrações da Bíblia, porque esse José, ele é um dos mais perfeitos tipos de Cristo. Se você for fazer uma alegoria, uma analogia, uma comparação entre a vida de José e a vida de Jesus, você verá que há muita semelhança. Assim como José foi vendido, Jesus também. Assim como José foi traído, Jesus também. E assim sucessivamente. Não é o nosso foco, porque eu gostaria apenas de mostrar o quanto esse moço chamado José pode nos ensinar com a sua vida. E a gente precisa saber que a vida dá volta. Essa mensagem mostra isso. Aqueles que às vezes a gente despreza hoje, aqueles que a gente às vezes não valoriza hoje, amanhã poderá ser a pessoa que vai nos dar proteção, ajuda, o braço, a mão, quem sabe, socorro. E vai ser justamente isso que vai acontecer. Mas vejamos, José vai passar por 3 grandes provas. Eu chamo das 3 provas de fogo que esse rapaz vai ter que ser submetido até ele chegar onde Deus queria que ele chegasse. Mas ele nos ensina, ele nos mostra que vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos mostrar essas 3 grandes virtudes que esse moço vai demonstrar na sua vida. E eu tenho certeza que será de grande valia para todos nós. 1 minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando baseado na vida de José. O tema da mensagem é: quanto vale seu irmão? Eu encerrei o primeiro bloco dizendo que os irmãos de José venderam-no para o Egito. E aí pegaram um cabrito, sacrificaram, mataram o cabrito, pegaram a túnica de José, que era algo especial que Jacó havia dado a ele como pai, o pai de José e dos demais,
e eles lambuzam aquela túnica colorida de sangue daquele animal e levam para o pai e dizem, olha, uma fera matou José, nós só encontramos a capa dele, nem o corpo nós achamos. E o pai chora, o pai entra em desespero, o pai entra em pânico porque José era o menino querido, amado de Jacó. Mas a verdade é que ele absorveu aquela grande mentira de que o filho estava morto, quando na verdade ele tinha sido vendido pelos próprios irmãos para o Egito. Chegando no Egito, ele entra no mercado, naquela época havia o mercado de escravos, ele entra no Egito como escravo, vendido, e ele é comprado por um oficial de Faraó por nome Potifar. E ele vai para a casa de Potifar servir como escravo. E esse moço, ele possuía um caráter indiscutível. Era um moço de uma fé, de uma confiança em Deus extraordinária. Mas era bonito, era um rapaz novo, não é? Muito atraente, com uma beleza muito especial. E quando ele chega na casa de Faraó, aliás, de Potifar, que era servo de Faraó, logo Potifar percebe que Deus era com ele. E por perceber que Deus estava com José e que tudo que José punha a mão era abençoado, prosperava, o que ele faz? Ele põe tudo na mão do escravo chamado José. Recomenda a ele algumas coisas, diz, olha, tudo está nas suas mãos. Você é o chefe da minha casa. Mas para a infelicidade dele, a mulher de Potifar se sente atraída por José. E ela começa a desejá-lo. E ela começa a criar um meio para ter relação sexual, traindo seu marido com o escravo chamado José. Mas José era crente. José servia a Deus corretamente. José tinha compromisso. E aqui ele vai passar pela primeira grande prova. A prova que eu denomino de a prova da pureza moral. Ele é assediado, mas veja como é que ele se comporta. O capítulo 39, versículo 7 diz, e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha a preocupação de José. Trair seu senhor e, acima de tudo, Deus que ele servia. Mas aquela mulher não quis saber, e ela foi forçando a situação, e chegou um momento que ela forçou a barra. E José, para se desvencilhar dela, sai correndo, mas ela puxa a sua roupa, tira seu manto, e ele foge semi-nu, mas ela fica com uma das peças de roupa de José. Mais do que depressa chama os soldados e, acima de tudo, diz, olha o que aconteceu. E assim que o seu marido chega, diz, olha o que aconteceu com esse escravo que você trouxe para dentro de casa. Ele me assediou, ele tentou me molestar. Quando, na verdade, era ela que estava assediando José. Mas era a palavra da mulher de Potifar contra a palavra de um escravo. O que você acha que aconteceria? O que aconteceu? Vamos ver o texto? O versículo de número 15, assim, aconteceu que ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo, ela dizendo, e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras da sua mulher, que lhe falava dizendo, conforme essas palavras, me fez o teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, esteve ali na casa do cárcere. E aqui ele vai ser submetido
a segunda grande prova da sua vida. A primeira foi a prova da pureza moral. Ele preferiu sofrer do que trair seu Senhor terreno e o seu Senhor celestial. Olha que exemplo que esse moço nos dá. Veja, queridos, que exemplo de vida José está dando. Mas, infelizmente, ele é preso. E aqui ele é submetido à segunda prova, que eu chamo de a prova da injusta prisão. É preso injustamente. Não devia, não era merecedor daquilo, porque era um homem sincero, era um menino honesto, era um rapaz honesto, e por causa da sua honestidade, ele é preso. Mas eu quero dizer algo a você. Quando você sofrer qualquer coisa por Deus, justamente ou injustamente, pode ter certeza que Deus não vai permitir que você fique sendo injustiçado pela vida toda. Deus não permite que isso aconteça. Você pode até sofrer, e às vezes Deus deixa a gente passar por isso como José passou. Mas vai chegar a hora que Deus vai virar o seu cativeiro. Vai chegar a hora que Deus vai mudar a história. E é isso que Deus vai fazer com José. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial e, na sequência, eu quero encerrar essa mensagem, que tem como tema: quanto vale seu irmão? 1 minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Estamos falando baseado na vida de José, no seu exemplo de vida. E o tema é: quanto vale o seu irmão? E eu encerrei o segundo bloco dizendo que José é preso injustamente por causa de uma acusação falsa da mulher de Potifar, seu senhor. E chegando na prisão, Deus estava com ele. Essa é a diferença. Tudo que esse rapaz fazia, Deus prosperava. E o carcereiro, vendo que ele era diferente, logo todo o presídio estava na mão de José. E ele organiza a prisão. E tinha 2 presos com ele. 2 servos do rei, de Faraó. Um era padeiro, o outro era copeiro. E eles sonham. E José, que tinha a graça de interpretar sonho, interpreta aqueles 2 sonhos. Um ia ser restituído, no caso do copeiro, e o padeiro morreria. E como ele sonhou e interpretou o sonho, aconteceu. E ele diz: olha, lembra de mim quando você chegar diante de Faraó, porque eu estou aqui indevidamente. Mas aquele rapaz esqueceu de José. E ele ficou preso. Mas um dia, Faraó sonha. E ninguém consegue interpretar o sonho. E aí ele lembra de José que estava preso. E Faraó chama. E você conhece essa história. Ele interpreta o sonho de Faraó. Extraordinariamente, ele dá toda a interpretação do sonho. E não só interpreta o sonho, como aconselha Faraó. Quando o Faraó viu aquilo, olha, Faraó, tem 7 anos seguidos aí de muita fartura e depois virão 7 anos de muita fome. Prepara um homem, coloca diante do governo, faz celeiros grandes, estoque o máximo que você puder nesses 7 anos, porque os 7 anos de fome virá.
E ele, quando vê aquilo, quem poderia fazer isso senão José? E aquele escravo vendido pelos seus irmãos, traído por aquela mulher, agora se transforma, sabe em quê? Em governador do Egito. E a fome assola, os 7 anos passam, chega os 7 anos de fome, e até a família de Jacó, a família naturalmente de José, começa a passar fome, e aonde eles têm que ir para buscar comida? No Egito. Quem é governador do Egito? O irmão que havia sido vendido e que o pai pensava estar morto. E a Bíblia mostra, queridos, que aqui José vai ser submetido à terceira grande prova, que, ao meu ver, também é uma grande prova. Qual é, pastor? A prova da oportunidade da vingança. Porque os seus irmãos vão ao Egito, chegam lá, não conhece, não reconhece. José, os anos tinham passado, mas José conheceu seus irmãos. E para encurtar a história, devido ao tempo, a Bíblia diz que José, a princípio, submete os seus irmãos a alguns testes, mas no fundo, seu coração estava desejoso de se dar a conhecer os seus irmãos. E ao invés de puni-los, ao invés de maltratá-los, ao invés de matá-los, ao invés de fazer algo, e ele podia fazer porque ele era o governador do Egito, ele era o segundo homem daquela potência do mundo de então, e a Bíblia diz, capítulo 42, versículo de número 7, diz assim, ó: E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. E depois de submeter, como já disse, algumas provas, ele faz um banquete, chama os seus irmãos e se dá a conhecer. Os seus irmãos ficam desesperados, ficam apavorados, porque agora aquele que eles haviam vendido estava dizendo: olha, vocês me venderam para o Egito. Eu sou aquele irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito, por aqueles ismaelitas. Mas eu já perdoei vocês. Aliás, até acho que Deus usou vocês para que hoje eu pudesse ajudar meu pai, hoje eu pudesse ajudar vocês. E aqui, irmãos, eu aprendo uma coisa: quando Deus está na vida de um homem, Deus transforma desgraças em motivos de glorificação, tragédias em motivos de glória. E a Bíblia mostra que José, ao invés de punir seus irmãos, ele ajuda seus irmãos. Aqui está um dos mais belos exemplos da Bíblia, de um homem que soube perdoar. Ele poderia ter vingado dos seus irmãos, ele poderia ter maltratado os seus irmãos, mas ao invés disso, sabe o que fez? Foi a Faraó e pediu uma boa parte do Egito, a terra de Gósen, que era uma das melhores do Egito. E sabe o que fez? Mandou seus irmãos buscar seu pai e toda a família e dizer: eu vou cuidar de vocês. E de repente Jacó, que pensava que José estava morto, tem o privilégio não só de rever seu filho, como também ser cuidado por ele. Então, cuidado, querido, quando você for trair um irmão, quando você for fazer alguma coisa de mal ao seu irmão. Talvez hoje ele não te é útil, mas quem sabe amanhã você vai precisar dele e ele vai ser usado por Deus para te ajudar. Então, quanto é o valor do seu irmão? Seja seu irmão biológico, seja seu irmão espiritual. Essa mensagem tem o propósito de levar você a pensar sobre isso. Vamos valorizar uns aos outros. Vamos valorizar a família, vamos valorizar os nossos irmãos, vamos nos ajudar um ao outro e, acima de tudo, vamos permitir que Deus seja glorificado através da nossa vida. Não faça mal às pessoas, mesmo que se alguém fizer mal a você, não retribua o mal com o mal. Faça como José. José retribuiu o mal, sabe com o quê? Com o bem. Esse é um princípio do Evangelho e que nós temos que aprender. Eu amo a história de José, eu amo a biografia de José, porque esse homem me ensina que vale a pena deixar Deus cuidar de você, porque Ele sempre vai transformar tragédias em vitórias. Deus era com José
e ele se transformou nada mais, nada menos do que o governador do Egito. Vamos orar e vamos pedir para Deus nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. Vamos falar com o Pai. Pai querido, obrigado por essa história tão linda da Bíblia. José me ensina, como ensina os meus irmãos que estão orando comigo neste momento. Que nós aprendamos, Pai, a nos comportar como ele, mesmo traídos. Que nós tenhamos sabedoria para não trair. Mesmo judiado, às vezes maltratado, ridicularizado, que nós saibamos ficar na nossa posição e deixar Deus cuidar dos nossos inimigos. Pai querido, no nome de Jesus, me ajuda. Ajuda o teu filho, ajuda esse irmão, essa irmã que anda com um sentimento muito forte contra o seu irmão, Pai. Ajuda ele, a ela, a perdoar o seu irmão que lhe fez mal, seja biológico, seja um irmão da fé. Em nome de Jesus, me ajude, que o exemplo de José possa me ensinar a ser de fato um cristão autêntico e verdadeiro. Ajude os nossos irmãos para a glória e louvor do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. A mensagem de hoje foi forte e eu espero que você pense sobre isso. Não traia, não prejudique, seja quem for, muito menos seus irmãos. Que Deus possa nos ajudar, queridos, a viver uma vida para o Senhor. Eu quero me despedir de você, desejando a você e a sua família muitas bênçãos. Que Deus nos ajude a caminhar sempre na presença do Senhor. Fiquem com Deus e até o próximo programa.